E hoje vamos ver a segunda reportagem da série sobre a crise penitenciária no Brasil, que, diferente do que pode parecer, ainda não acabou. Este era para ser o lugar de condições harmônicas e integração social para o preso. Não porque esta reportagem diz, mas porque a própria Lei de Execuções Penais de 1984 estabeleceu isso como obrigação. Ela garante que ao detento seja concedida assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social, religiosa e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade após o cumprimento da pena. Mas, pelo que parece, a realidade é completamente oposta. Ao invés de saírem ressocializados, os presos encontram na própria prisão a oportunidade e algumas vezes até a necessidade de se organizarem em facções criminosas. As facções são um produto de uma política prisional que produz encarceramento em massa, né? A experiência histórica em diferentes países mostra que quanto mais se prende, quanto mais aumenta a população carcerária, maior é a chance de os presos se organizarem e de organizações criminosas surgirem desse processo. As autoridades progressivamente perderam o controle do que acontece dentro das prisões. Para especialistas, um ponto crucial que tem influenciado para o agravamento dessa crise no sistema prisional brasileiro é a questão da superlotação. Com as celas cheias, fica muito mais fácil a formação de facções criminosas que estão em guerra dentro dos próprios presídios. O Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo. Um estudo internacional sobre prisões realizado pela King College de Londres mostrou que a cada 100 mil brasileiros, 358 estão presos. De acordo com um relatório mais recente do Conselho Nacional de Justiça, só no estado de São Paulo são mais de 200 mil presos, um déficit de mais de 90 mil vagas. Já no ranking dos 10 países com a maior população prisional, o Brasil fica em quarto lugar, depois dos Estados Unidos, China e Rússia. Só no Instituto Penal Antônio Trindade e no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, onde aconteceram as primeiras rebeliões, são mais de 1.400 presos acima da capacidade dos presídios. É nesse contexto de dentro das prisões que líderes de facções dão as ordens, controlam suas finanças e agregam mais pessoas para sua rede do crime. Eu acho que o ponto-chave na crise penitenciária do Brasil é a superlotação. Porque a superlotação faz com que as condições dentro sejam desumanas, né? E faz com que as autoridades não consigam controlar o que acontece, né? E facilita a criação destas facções criminosas dentro, né? Então, enquanto o Brasil não digamos, responder ou ter soluções para a superlotação, o problema vai continuar. Além disso, um outro problema grave surge por causa da superlotação. O fato de existir um déficit de 200 mil vagas já representa em si uma gravíssima violação de direitos humanos, né? As pessoas dentro de celas absolutamente lotadas, né? Pessoas que não conseguem dormir, que se amarram nas celas, nas grades das prisões para conseguir dormir, porque não há espaço, que não conseguem fazer necessidades fisiológicas, enfim, a questão da comida. Isso já seria um grave problema. A sensação é de que quando se entra na prisão são poucas as oportunidades de uma sentença positiva. Há muito tempo os presídios estão sob o controle dos presos, porque o Estado não tem mais condição de controlar aquilo. São os presos que controlam o dia a dia das penitenciárias, né? Em resumo, são os presos que decidem quem vive e quem morre, né? As facções criminosas, a meu ver, se inserem nesse contexto. Elas não são a causa da crise, mas uma das consequências das más escolhas políticas que nos trouxeram até aqui. E quando uma pessoa, digamos, imagine que você vai numa prisão dominada por uma facção, né? Você vai ter muita pressão para entrar na facção, para se proteger dentro, porque o Estado não vai proteger você. Essa falta de proteção é um incentivo para as pessoas entrarem na facção, dentro da prisão. Em 1982, quem ouviu o antropólogo Darcy Ribeiro pronunciar que se os governantes não construíssem escolas, em 20 anos faltaria dinheiro para construir presídios, não poderia imaginar que aquelas sábias palavras se tornariam mesmo realidade.